Graça e paz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma abençoada tarde para você. Olha eu mostrando aqui três coisinhas verdadeiras que os falsos profetas não vão nunca falar. Meus irmãos, eu vou falar três coisinhas aqui que os falsos profetas estão enganando a milhares de pessoas nessas casinhas aí, que se chama igreja, que eles botaram o nome de igreja, né? Essas casinhas que é tão exaltada pelos bodes, pelos ímpios, pelos cegos, pelos joios, pelos cães, que são todos os pastores e padres. Meus irmãos, eu estou aqui para mostrar três coisinhas para vocês. Presta atenção, meus irmãos. Aqui no capítulo 8, em Atos, aqui está escrito, ó. E também Saulo consentiu na morte dele. Dele de quem? Eu estou pegando aqui um versículo, um capítulo, que é lá de trás, sabe? Aqui é Estevão que ele está falando, sabe? Os que o Estevão foi morto pelos os religiosos mesmo. O religioso. Não foi Pôncio Pilato, Herodes, que eram os políticos naquele tempo, vamos dizer assim, os governantes, né? Que no dia de hoje são políticos. Então, quem matou Estevão não foi os políticos, foram os sacerdotes. Quem são os sacerdotes no dia de hoje? São os pastores, padre e bispo, e essa tropa aí, essa máfia religiosa que estão enganando a muitas pessoas nas casinhas, na casa que é tão exaltada pelos ímpios, na casa da alegria. Então vamos lá, meus irmãos, deixa eu ler aqui, ó. Então, ó, e também Saulo, vamos começar de novo. E também Saulo consentiu na morte de Estevão, vamos dizer assim, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, tá vendo aqui, ó, igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então os apóstolos aqui eram a igreja, sinal que são pessoas. Aí vem uma pessoa que é contaminada pelos falsos profetas e diz assim: mas meu querido irmão, a gente tem que congregar, tem que ter uma casa para congregar. Meus irmãos, quem está na igreja, dentro dessas casas, dentro dessas casinhas, amaldiçoada pelo Deus vivo, que é o Pai de Jesus Cristo, quem está lá dentro não está congregando, está sendo ouvinte de homens contaminados com erro, homem com espírito enganador, o espírito do erro está em todos os pastores, padre, bispo, falso apóstolo, sendo ele homens e mulheres, entendeu? Quando eu falo pastor, eu falo a pastora, que aqui nem existe pastora, né? Isso aí é coisa de falsos profetas. Então, meus irmãos, essa casa é amaldiçoada pelo Deus vivo. Saia dessas casinhas dos cães, meus irmãos, dos cães gulosos que são pastores. Então vamos lá, meus irmãos, vamos continuar aqui para me falar rápido, para o vídeo não ficar grande, que senão fica difícil de botar no YouTube. Então vamos aqui me dizer, ó, os apóstolos, né? E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, né? Que Estevão foi morto, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo, que é o Paulo de Tarso, né, assolava a igreja, de novo a igreja, ó, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, aqui, ó, homens e mulheres. Sinal que igrejas são pessoas mesmo, só que as verdadeiras são os que crê que Jesus Cristo é o Filho, que amam Jesus Cristo verdadeiramente, o que tem um espírito verdadeiro, o verdadeiro consolador, que são chamados também de eleito, de salvo, de pequenino, e de separados, dos diferentes, esses que são as verdadeiras igrejas. Mas a igreja mesmo são pessoas, não é essas casinhas feitas por falsos profetas. Essa casinha que é tão exaltada pelo joio e pelos falsos profetas para ganhar grana mesmo, é dinheiro que eles querem. Eles não pregam sobre o amor, eles pregam prosperidade, mas só eles que prosperam, os pastores mesmo, os falsos profetas. Esses homens mentirosos que pregam com fingimento, mostrando um amor que não tem, é um amor fingido. Tudo bem que Jesus Cristo falou, pode pregar com fingimento. Jesus Cristo está falando com esses homens, já estava falando aqui já, ó, que existe isso aí, está acontecendo, eles pregam com fingimento. Então, pô, você vai continuar vivendo de fingimento, dando ouvido a esses homens mentirosos?
Então essa é uma das coisas que eu quero lhe explicar. Igreja são pessoas, não é essas casinhas não, meu. Essa casa é amaldiçoada, é maldita. E quem entra por ela, quem está lá dentro, está sendo maldito. Tanto homem como mulher, como criança, como jovem, como adolescente. Entendeu? Está sendo maldito, estando lá dentro. Então, meus irmãos, eu vou mostrar outra coisa para você aqui, ó. Que se encontra no 26, ó. E o anjo do Senhor falou aqui, ó, a Filipe dizendo: levanta-te, Filipe, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Como o anjo falou aqui? Ele falou lá baixura, ele cantará, tararará, putuchuchu, ei calachoba, labentiacada ao glória. Ele falou isso, essas línguas satânicas aí, que é inventada por pessoas que estão blasfemando do Espírito de Deus vivo, dizendo que tem um Espírito do Altíssimo Deus, mas não tem nada. O Espírito que estão em todas essas pessoas que estão dentro das casinhas dos falsos profetas é o Espírito enganador, o Espírito do erro. É Satanás que está usando essas pessoas aí para ficar pulando igual um macaco, rodopiando. É Satanás que usa eles, meus irmãos. É demônios também. Vai ser demônio e Satanás, qualquer um dos dois. Esses dois monstrinhos aí, a gente tem que lutar contra eles. É com eles que a gente tem que lutar, com os demônios e contra Satanás. Satanás está habitando na igreja, feita por mão de homem, usando pastores, padre, evangelista. É Satanás que usa eles, meus irmãos. Eles usam todos eles e eles estão contaminando a cabeça de todos os joios que estão lá dentro, os chamados ímpios. A roda dos escarnecedores, em Salmo 1, a roda dos escarnecedores é você estar na roda que é dentro da igreja, dessas casinhas feitas por falsos profetas. A roda dos escarnecedores é você ficar no meio deles, é você ter que sair, nem entrar, não é sair para fora, nem ficar dentro dessas casinhas não, meus irmãos. Senão você vai ser enganado por esses homens que se dizem ser ungidos do Deus vivo, eles são ungidos do diabo. Todos eles são filhos do diabo, pastores, evangelistas, missionários, presbíteros. Essa máfia religiosa em que eu não faço parte, graças ao meu pai, eu não era religioso, eu nunca fui religioso, não sou pastor, não sou pregador, nunca fui ouvinte desses homens. Eu apenas me arrependi de um pecado que eu cometi e recebi do Deus vivo, como eu me arrependi mesmo, verdadeiramente, eu recebi do Deus vivo o amor dele, que é Cristo, e o Espírito dele, o verdadeiro Consolador, a quem eu sigo em espírito e em verdade. Então aqui, meu irmão, estou mostrando para você que os anjos, ele falou a língua de Felipe, não falou essas línguas satânicas não, meus irmãos. Você está entendendo? Que na rede social, no YouTube, você encontra vários falando essa língua aí, falsos profetas, essas pessoas que falam que tem um Espírito do Altíssimo Deus. E aí, meu irmão, é tudo mentira, meus irmãos, é Satanás, na verdade, que está usando essas pessoas aí. Foge dessa casa maldita que está sendo construída por mão de homem, que são igrejas. Igreja são pessoas, como eu expliquei lá no começo do vídeo. Então vamos aqui, outra, por último, esse aqui, meus irmãos, por último, ó. Aqui está escrito, ó, e disse Felipe, é lícito se crer, porque aqui o eunuco, ele queria ser batizado nas águas, numa pocinha de água que tinha no caminho, quando ele estava caminhando, passou por uma pocinha d'água, ele falou, Felipe, o que me importa, batiza nessa água aí. Aí Felipe, não, rapaz, se batismo no salvo. Aí Felipe falou aqui para ele, ó, é lícito se crer de todo o coração. Quando Jesus Cristo crê, aí ele falou, respondendo aqui o eunuco, ó, o eunuco disse, ó, creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Quem crê e for batizado será salvo. É o que Jesus Cristo falou. É crer que ele é o Filho. Aí você será salvo. Mas tem pessoas que falam, eu creio. Mas, meus irmãos, agora vem a pergunta profética aqui, que está lá no segundo maior mandamento de Cristo, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. É esse mandamento aí que vai fazer com que você, se você crê que Jesus Cristo é o Filho ou não, entendeu? Muitos estão chamando Jesus Cristo de Deus. Ah, Jesus Cristo é o Pai e eles são um. Então você está chamando Jesus Cristo de Deus, então você ainda está condenado. Você não está salvo. Você ainda está condenado. Pode ficar nas casinhas do falso profeta gritando igual um maluco, que você não vai com Cristo para o céu. Você vai ficar aqui para deixar de ser desobediente, dando ouvido a espíritos enganadores e não obedecendo às Escrituras. As pessoas que não têm o amor do Pai, pelo menos tem que obedecer. A Bíblia, ela está dividida em duas partes. No Velho Testamento, que é a obediência ao Deus vivo, obediência no Velho Testamento.
Já o novo é o amor. Se você não tem o amor, pelo menos obedeça a Escritura. Não obedeça a homens, que é pastores. Não vá para a casinha deles, que senão você vai ser ouvinte e você não estará obedecendo a Escritura. Você vai estar obedecendo a ele. Ele será o seu Deus, esse falso profeta. Desculpa aí, meu irmão. A garganta está seca. E outra coisa, tem que obedecer as pessoas que não têm o amor. Eu estou falando agora, se você tem o amor, a Bíblia será o seu alimento e você já está salvo já. Você não precisa nem para as casinhas dos falsos profetas, mas você tem que se alimentar todos os dias, de manhã, tarde e à noite, da Bíblia. Amém? A Bíblia para os que faz ela de estudo, meus irmãos, essas pessoas que fazem a Bíblia de estudo, as pessoas não têm o amor do Pai, não amam Jesus Cristo verdadeiramente. Ele acha que pelas Escrituras serão salvos, porque eles são os verdadeiros Nicodemos. Eles fazem a Bíblia de estudo. As pessoas querem interpretar a Bíblia do jeito dele. Existe vários falsos mestres aí, vários Nicodemos nas redes sociais, falando que tem que estudar a Bíblia, tem que ser estudado. Meus irmãos, a Bíblia, quem faz a Bíblia de estudo são pessoas que não têm o amor do Pai nem o Espírito dele. Quem faz a Bíblia de estudo. Agora, a Bíblia é alimento para quem tem o amor do Pai. Quem ama Jesus Cristo verdadeiramente, quem crê que Ele é o Filho, os eleitos, os separados, os pequeninos Deus viu, os escolhidos, esses sim, a Bíblia serve de alimento, não de estudo. Essa vai para você, falsos mestres, falsos profetas, que faz a Bíblia de estudo, achando que vai fazendo isso, vai encontrar salvação. Nunca encontrará salvação. Vai fazendo a Bíblia de estudo, que o diabo está se divertindo com teus estudos bíblicos. Vai para a casa de Satanás, a casa da alegria, que essas igrejas aí, na escola dominical, aprender palavra distorcida por falsos profetas, que estão em todas as igrejas todas as igrejas, essas casinhas feitas por um monte de homem, tem um falso profeta pregando. O seu pastor é um. Pode ficar chateado, mas essa é a verdade, meu querido irmão. Então, uma abençoada tarde para todos vocês e medita nessa palavra aí, que ela é verdadeira, que é através do meu espírito, do espírito que o Altíssimo Deus me enviou, por eu me arrepender de um pecado que eu cometi que me geraria a morte. Amém? Uma abençoada tarde para vocês.